O programa é porque hoje é sábado, a maior expressão cultural da radiofonia nordestina do Brasil. Porque hoje é sábado, a minha, a sua, a nossa festa do final de semana. Pelas ondas potentes da Super Rádio Clube de Pernambuco, AM 720, a 100 km para todo o Brasil e para o mundo, via internet. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você se encontre nesse exato momento, curtindo a Super Rádio Clube de Pernambuco. Olha, nós temos a nossa agenda cultural, mas nós vamos pular. Daqui a pouco a gente vai para a agenda, porque eu estou recebendo aqui no estúdio, com muita alegria, com muita honra para a gente, a professora Damares Flor. Então nós vamos conversar com ela agora. A professora Damares Flor, ela é pedagoga, é escritora e autora de um método de alfabetização. Nasceu aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Damares é fundadora da Agência de Qualificação e Trabalho para Organizações Associativas. Com obras publicadas, Damares Flor também é pesquisadora, independente, ex-professora do Estado, ex-dirigente escolar, ex-coordenadora da linha de pesquisa em neurodidática do Laboratório Virtus e está aqui presente no nosso estúdio para esclarecer algumas coisas que você tenha dúvida, você que está em casa, e para nos honrar com essa presença, já que o nosso programa é inteiramente cultural, nada melhor do que o ensino fundamental, ter algumas explicações, que houve mudança durante o tempo. Eu conversava aqui nos bastidores com a professora Damares e dizia a ela a mudança que houve do tempo que eu estudei para o tempo de agora. As coisas são diferentes, mas vamos receber com muita alegria e com muito respeito a professora Damares Flor. Professora, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Zuca. Para mim é um grande prazer estar com você aqui, né? Já lhe conhecia antes, mas não pessoalmente, né? É um grande prazer e parabenizar pelo seu programa. Meu bom dia também aos ouvintes do programa Zuca Show. Estamos aqui para falar de educação, né? Isso é bom. Professora, houve muitas coisas que aconteceram no ensino que a gente que está fora, mesmo com toda a leiguice, a gente sente que as coisas mudaram. Não sei, alguém pode achar que foi para melhor e outros podem achar que é para pior. Por exemplo, eu vou dizer para a senhora, no tempo que eu estudava, que eu era garoto, eu tinha que cantar o hino nacional, o hino de Pernambuco e o hino da escola, na escola do padre, hasteamento de bandeira. Esses costumes, essas regras que a gente aprendia quando menino, elas voaram com o tempo e com o espaço. A senhora tem alguma análise sobre isso, ou alguma coisa a falar sobre esse assunto? Eu vejo que não foi uma mudança boa, não é? Eu acho que o amor à pátria, exato, não é? Olha, o amor à língua que a gente nasce, o amor à pátria, amor à família, são coisas muito essenciais para o desenvolvimento da personalidade da criança, do adolescente, né? Isso. Então, eu também vim desse tempo e dessa escola, né? Que a gente tinha esses respeitos, reverências, uma coisa muito boa, respeito, né? Aos nossos pais. E nós estamos vivendo uma era que ela não acabou o respeito. Essa moeda, na verdade, nós estamos no final de civilização. Outra civilização está vindo por aí que a gente não sabe ao certo como é. Mas a nossa civilização, ela conseguiu bater alguns pontos que indicam o fim de civilização. E nós estamos com crise na política, na economia, nos valores. Então, quando tudo isso se encontra, é sinal de falência da civilização, não é? Então, acredito que essa nova civilização que está por vir, ela deve ressuscitar
valores, né? Certo? Nós não estamos aqui falando de falsa moral, nós estamos falando de valores essenciais da vida, né? Principalmente da família, não? Eu acho que o muito difícil é transformar mamífero em humano. Nós nascemos mamíferos. E como mamífero, né? A gente não anda, não fala, não tem dente, não tem cabelo, certo? Então fica lá, é um mamífero que tem que ser educado para ser humano. E nós estamos falhando na humanização. Falhando feio. Certo? Muito feio. Certo? Então, e a educação, ela tem um papel essencial. Né? Nessa pandemia, a gente viu que o que estava ruim ficou pior. Porque a rainha, a educação, a grande rainha das nossas vidas, a rainha estava nua. Mas a gente só viu agora. Porque com o processo com o processo de pandemia, as coisas ficaram difíceis. Não é? Então, faz 2 anos que ninguém vai à escola. E isso já aconteceu na gripe espanhola, que foi 1918, 1919, 1920, a última pandemia, né? A penúltima pandemia. Os alunos também passaram automaticamente. Mas se a nossa escola tivesse boa, seria um problema menor, né? Nós vamos fazer algumas abordagens aí no decorrer da nossa conversa. Tá certo. Eu tenho aqui, a senhora já me respondeu. A primeira pergunta que eu ia fazer à senhora seria como vai a educação nesse contexto de pandemia. E a senhora acaba de falar justamente. Muito mal. Vai muito mal. Quer dizer, ele já vinha sofrendo, né? Já vinha capengando. O Wellington, alguém querendo falar com você, viu, Wellington? Eu vou pedir licença à senhora, dona Damares, porque tem alguém na ponta da linha, no telefone, e quem está no outro lado está gastando dinheiro, né? Porque a ligação, ninguém faz de graça aos operadores, ao contrário, cobra mais caro, não é? Pronto. Eu vou falar com um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia! Bom dia, Zuca. Oi, quem é? Hamilton de Água Fria. O grande Hamilton de Água Fria é o carnavalesco e não vai ter carnaval, mas aqui tem, viu? Eu sei. O que é que você manda? A professora aí, hein? Eu me lembro de professor Lucas. Eu estudei aqui no Alfredo Freire de Água Fria, no colégio, e tinha professor de educação. Hoje em dia não existe mais professor de educação. Eu quero, reze por mim, eu quero oferecer esses 2 prêmios para Maracatu e Canto da Alegria, para o Maracatu Rural, Cruzeiro do Forte, para aí o Caminho Brasileira, Nazaré da Mata, para o Clube das Paz, para a Gigante do Samba, e saúde para todos. Que Deus abençoe a todos. É o Bloco da Vitória do Freio Maraúna. E para a professora e para todos, Deus abençoe, saúde e reze por mim. Deus abençoe. Receba nosso abraço. Obrigado. Pronto, a professora que mandou um abraço para você. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Hamilton. Emocionalmente você está perdendo um pouco o controle, mas tenha fé em Deus, está certo? E o homem que você é, que eu conheço de tantos tempos, não vai fraquejar agora, tá certo? Mas você tem razão de estar justamente nesse estado emocional, porque essa pandemia, ela foi uma catástrofe na humanidade. Não foi aqui em mim, em você, no meu vizinho, no seu vizinho, não. É no planeta. A coisa aconteceu em termos de mundo. Entendeu? E nós fazemos parte dele e estamos sujeitos a tudo, né, Hamilton? Tá certo. Obrigado, Deus abençoe. Olha, são 9 da manhã, mais 52 minutos da capital pernambucana, a terra do frevo e do maracatu. O telefone qual é o número nosso para telefone? Sim.
3412-0999. Esse é o novo telefone da Super Rádio Clube. Repete, vai. 3412-0999. Pronto, botou o telefone no ar, já está chamando. Eu quero mandar um abraço para um colega, Gil Campos. O Gil Campos escuta o nosso programa e ele é radialista também. Ele trabalha na rádio Talismã FM lá no Rio Grande do Norte, recebendo os nossos cumprimentos de todos que fazem o programa, porque hoje é sábado. Um abraço para tu, Gil Campos. Eu vou te ver visto por esses dias. Eu vou com o Antônio, ele vai de caboclo de lança e eu vou ser a lança dele. Um abraço, grande Gil Campos da rádio Talismã do Rio Grande do Norte. Olha, são 9 da manhã, 53 minutos, aqui no estúdio. Nós estamos com a professora Damares, não é? E conversa com a gente sobre a educação. E eu já falei para vocês que ela, além de professora, é escritora, não é? Ela está com muitos livros ali embaixo do braço. E já respondeu uma pergunta que a gente ia fazer. Ela falou sobre a pandemia, o estrago que causou na educação, né? Que já vinha moribunda. Mas eu queria perguntar à professora agora se o investimento em tecnologia na educação teria diminuído a defasagem atual na aprendizagem. Com certeza. Foi uma das grandes falhas da educação, foi não ter feito investimento em tecnologia da educação, porque a escola ela é resistente à mudança. Nós tivemos 2 revoluções no século XX, né? 2 revoluções. Uma delas foi a informática, certo? Então, e nós estamos ensinando no século XXI para meninos e jovens do século XXI, para viver no século XXI, mas nós estamos ensinando com o mesmo modelo do século XX. Nós estamos ensinando para uma sociedade que não existe mais. Estou entendendo. Porque a tecnologia não está presente no dia a dia. A escola está tecnologizada, informatizada, questões de dados, certo? Mas não a metodologia. A maior falha da escola, segundo a minha concepção, que já tenho mais de 40 anos de magistério, a minha visão é que a falha na educação é na questão metodológica. Nós estamos muito apegados ainda à educação expositiva, certo? A aula expositiva, ou um trabalho em grupo, que não é aquele que o aluno gostaria, e essa ausência da tecnologia na sala de aula. A sala de aula tem que estar ligada à internet. A sala de aula tem que usar o aparelho, o celular. É o grande mote, movedor da vida no século XXI. E ela está fora e o celular está fora da sala de aula. Agora, eu fiz uma experiência com a Fundação Joaquim Nabuco e a Universidade Federal de Pernambuco, onde todo aluno tinha acesso à internet na sala de aula. No início o choque foi tão grande, eu me senti como se estivesse trazendo uma corda de caranguejo solto. Cada um entrava, porque a internet é uma escola sem fronteira. E ficou difícil. Mas aí, aos poucos, algumas vezes eu pedi para desligar, para combinar a meta é essa. Certo? Então nós não vamos acessar e-mail, nem Facebook, porque a meta não é, a não ser que lá você fosse buscar. Aqui todo mundo agora é pesquisador, que é justamente uma mudança na educação. Todo aluno tem que ser pesquisador, como a criança nasce, como pesquisador nato. E ele perde isso na escola. E aí começa para decoreba de dados. Para que decorar dados? O Google está aí, com dados, informa e dá aula melhor do que a escola. É verdade. Então, a educação não vai bem. Para o século XXI, não. Quer dizer que a educação
ela não responde às exigências, né, do nosso século. Não responde. E algumas universidades já estão estudando isso. A Unicamp fez um trabalho bonito dizendo que as universidades estão formando uma multidão de desempregados. E por que você sai da universidade com diploma, com curso completo, por que você não consegue trabalhar na sua profissão? Aí começa, a pesquisa vai mostrando, não é, a inadequação dos cursos para o mercado de trabalho. Inadequado. Aí eu entendi perfeitamente, acredito que todo mundo tem E há entendido. também uma previsão que a maioria das universidades, isso não estou falando só do Brasil não, é no mundo, elas vão fechar. Ficarão algumas universidades que vão se renovar e vão se adequar ao século XXI. Novo período. As novas exigências do mercado. Porque o mercado pega o currículo de alguém, currículo bonito, cheio de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Na prática, o indivíduo não sabe nem pensar. Entendi. Certo? Para poder saber o que é prioridade, por onde vai começar. Então são tantas exigências, né? Tantas exigências. É verdade. A escola tem que investir em inovação. Beleza pura, nós vamos ao bloco comercial e voltamos a conversar com a professora Damares, já. Quem tem clube tem tudo. Super Rádio Clube. Deixa eu voltar para a professora Damares, que é justamente a estrela do programa de hoje, porque o assunto que ela vem trazendo, a bagagem que ela tem, serve para todo o mundo. E como nós estamos a 100 quilômetros para todo o Brasil e para o mundo via internet, no outro lado do mundo tem alguém que fala português e estava escutando justamente a professora Damares. Professora, me diga uma coisa, professora. É difícil alfabetizar? Não, alfabetizar é fácil. Eu tenho até um livro, olha, alfabetizar é fácil. Ah, que beleza. Agora, quando é que alfabetizar é fácil? É quando nós sabemos o caminho que a aquisição da leitura percorre no cérebro do aluno. Certo? E a metodologia da alfabetização, ela tem que ter um paralelo, certo? Para não andar na contramão do cérebro, certo? Para produzir a leitura e a escrita. Porque nós não nascemos para ler e escrever, mas o cérebro, ele se desenvolveu tanto e ele criou esses caminhos para se alfabetizar. Então, qualquer pessoa pode aprender a ler e escrever. A única pessoa que não pode aprender a ler e escrever é aquela que não conhece, nem nomeia, tem um comprometimento muito grande no cérebro. Certo? Mas o que nós vemos aqui, no Brasil principalmente, é que há uma relação entre alfabetização e pobreza. Fica mais difícil. E há essa relação entre alfabetização e métodos de alfabetização. Há métodos que não simplificam o caminho para o entendimento da escrita. Porque a escrita se desenvolveu com os gregos, com os egípcios, os fenícios, os gregos e os romanos. E eles criaram muita abstração. E o nosso aluno não participou dessas reuniões. E enquanto a humanidade passou milhões de anos para desenvolver a escrita, o menino tem que dominar a leitura e a escrita em 1 ano. Verdade. E isso não é difícil, desde que se tenha um método coerente, um método neurodidático. E o que é isso, o neurodidático? É que ele tenha essa base de caminhar dentro do cérebro, porque a gente não aprende a ler, não é com os olhos, senão o cego não leria, né? Nem com os ouvidos, é com o cérebro. Né? E a gente vê pessoas que não têm mão. Muleta. Assim, bota o lápis, escreve com o pé,
Já vi coisas assim. Certo? Então, é o cérebro então, um método que comanda, né? Que comanda. Se o método tem, e eu tive a felicidade de tanto alfabetizar, que acabei criando um método de alfabetização chamado Caminhos Diferentes para a Alfabetização. Então, professora, me fale um pouco de seu método de alfabetização. Olha, antes de falar, eu gostaria de parabenizar o seu programa, Zuca, porque você hoje está fazendo um show de cultura e educação. Muito obrigado. No seu programa. Isso é muito interessante. Porque cultura e educação, eles são indissociáveis, né? É verdade. Um povo sem cultura não tem memória. É isso mesmo. Não tem registro. Disse tudo. Né? E a educação sustenta a cultura sustenta a educação. Eu fiz alguns seminários aqui em Pernambuco e eu gostava muito de fazê-los sempre com a cultura, certo? O tema sempre vinha, quem abria nossos eventos era justamente os grupos culturais. E é um casamento belíssimo. E hoje eu estou aqui, estou feliz com isso. E um momento para a gente falar de educação como um todo e alfabetização, que é a base, né, da educação. Ninguém chega à universidade sem estar alfabetizado. Chega até mal alfabetizado. Isso aí. Porque agora a gente tem as provas do pim-pam-pum, cada bala mata um, que saiu foi tui, não é? E chega na universidade, né? Porque a universidade faz... Eu paguei inglês na universidade, eu tirei nota 10, 9, 8, eu só sei dizer I love you. Eu não sei. Eu não domino a língua inglesa. Mas a universidade me aprovou. Certo? Então tem essas falhas e a gente vai entender. Mas a alfabetização, eu costumo dizer que ela não é difícil alfabetizar. Porque se você fizer um desafio a mim e trazer uma pessoa que não saiba ler, mas pelo menos conheça as letras, certo? E aqui no programa, enquanto você está no programa, quando terminar, começando, o seu programa com essas 9, meio-dia o pessoal ele está lendo algumas frases e tudo para dar continuidade. Não é difícil ensinar a ler. Não e a outra coisa, do jeito que eu faço, né, com a metodologia Caminhos Diferentes, o professor ele pode usar, porque nós temos metodologia para o ensino das letras, das sílabas, das palavras, dos sons das palavras, da composição e decomposição das palavras, certo? E com isso ele domina as partes da palavra, né, do texto, e ele já cai no texto. Veja, vou somente dar um exemplo aqui, como é que nós trabalhamos a formação de palavra. Olha, uma formação, a formação da palavra de sílaba, por exemplo. Aí vocês vão ler aqui. Fale mais de frente ao microfone, que ele é direcional. Certo, obrigada. Então nós vamos ler aqui, nós vamos ler a palavra moda. Olha, moda e mola, dado e dado, moda. Primeiro eu vou ensinar ao aluno, eu vou estimular, porque o professor, ele não é ensinador, certo? Ele é um estimulador. Um estimulador. Então, ele sabe que mola começa com mo e dado começa com dá, ele já fez essa palavra. Juntou. Agora, deixa eu perguntar a vocês, vamos ler aqui. Qual é a primeira sílaba de mola? M-O. Mo, né? Mo. E a primeira sílaba de lápis falando, o primeiro som da lá. Vamos juntar? Da mola. Mola. Aí, certo? a figura. Agora, com duas sílabas, vamos ler com 3 sílabas. A mesma coisa eu faço com 4 sílabas. Olha, dá, na, dá. Aqui. Primeira. Quem lê primeiro? Qual é o primeiro som da fala de casa? C-A. Diga K. A primeiro som da fala de lápis. Lá. Primeira fala de dominó. Dó. Agora vamos juntar. Calado. Pronto. Gostei do método. Aí quando eu vou para uma palavra com 4 sílabas, é a mesma lógica. A mesma coisa. Vamos ler primeiro o som da palavra avião.
A, de balão. Ba. De cachorro. Ca. De xícara. Xi. Vamos juntar? Abacaxi. Eita, tem palmas aí, mas pode aplaudir a professora Damares. Essa metodologia foi criada pela professora Damares. Espetacular. Pode aplaudir, porque sensacional. Gostei, professora. E a mesma coisa. Eu não aprendi assim, ó, por aí. Olha, e o aluno aprende brincando. Por exemplo, aqui eu chamo o aluno para ler fanhoso, certo? Eu vou dizer que quando esse M aparece, está avisando, atenção, diga o Sá pela boca e pelo nariz. Sam. Ba. Como é que fica? Samba. Certo? Então, Meu Deus todas do as céu. especificidades da língua, aqui nesse livro tem 397 exercícios, né, atividades de alfabetização. Da letra ao texto, do texto à letra, sempre com desenho. Porque o desenho antecedeu a escrita. Não é? É verdade. As 3 grandes simbologias da humanidade foi exatamente a fala, o desenho e a escrita. Verdade. Certo? Então, com isso, e o desenho ainda antecedeu. Foi primeiro de desenho, depois fala, escrita. Então, a nossa língua, a nossa fala, a comunicação é ideofônico-gráfica. Que justamente o método, esse método, Caminhos Diferentes para a Alfabetização, ele é ídio, porque você viu que começou pela imagem. Fônico, porque depois você vem o som. E gráfico, porque vem a escrita. Exato. Certo? Então ele casa, é um método que casa a história da comunicação, do desenvolvimento da comunicação na humanidade e também o desenvolvimento que a gente chama de filogenia, né? A filogenia da escrita na humanidade, esse desenvolvimento. Então é por isso que eu digo que a alfabetização é fácil. E eu e outras professoras que já aqui em Recife, em outros municípios aí que eu fui para fazer a formação de alfabetizador com o método Caminhos Diferentes, eu acho que já tem mais de 30 mil alunos alfabetizados com essa metodologia. E quando ele sai com essa metodologia, ele lê mesmo. Porque tem aluno que lê pata, mas não lê prata. E nós não, a gente tanto faz ler prata, placa. Deixa eu lhe mostrar aqui, para você ver. Aqui, olha. O H entrando no Lá. E eu ainda faço umas cantiguinhas. O H entrando no Lá fica eia. Vamos ler com som molhadinho. Eia. Pá, eia. Aí aqui, olha, como é que fica? Primeiro som de mola. É mó. Mó. Ya. O H entrou lá. Então, aí, quando eu vou ensinar com os ditongos, né? Eu digo, vamos ler com um som bem manhosinho. Nha. O H entrando no Na fica nha. E eu boto tudo representado por desenho. Certo? Então, porque nós temos a formação de palavras simples e a formação com acréscimos linguísticos, quando entra dentro da sílaba, e também quando se acresce a sílaba, né? E com isso nós temos aí uma metodologia fácil, boa, os meninos aprendem. Eu não tenho aluno, nem tenho registro de aluno que aprendeu a ler com o método Caminhos Diferentes para a alfabetização, que tenha aprendido a ler chorando. Mas eles erram, depois acerta e ri porque a própria metodologia ela estimula o cérebro a acertar, né? Agora, houve um tempo no Brasil que disseram que método de alfabetização não podia existir. O método é caminho para se chegar ao fim. Como é que você... Aí foi quando começou a desandar o processo de alfabetização no Brasil. Foi quando começaram a dizer que negar métodos de alfabetização. Foi nesse período de negação de métodos que eu criei o método Caminhos Diferentes para a Alfabetização. Mas com a fundamentação diferente, eu quase fui morta, sabe? Então, eu sofri todo tipo de pressão por conta desse método que as pessoas acostumadas e achavam que quem criou métodos anteriores tinha que a gente morrer
Morrer com os métodos. Ele disse assim, olha, quando os criadores de método no Brasil morreram, jogaram a chave, eu peguei, eu estava na fila. Gostei. Então. Agora, me diga uma coisa, esse método da senhora, eu achei interessante demais. Entendeu? Achei interessante. Ele é fácil ou é difícil introduzir no mercado de trabalho geral? Dificílimo. Dificílimo. Agora, por que é difícil? Por que o nome é Caminhos Diferentes? Porque o nosso método, ele tem uma fundamentação teórica diferente. Ele se assenta na neurociência, certo? E isso assustou as pessoas que não querem voltar a estudar. Também tem a questão de onde eu vim, de onde eu nasci, meu sobrenome, certo? Eu sou Damares Flor, não é? Se eu tivesse aí um sobrenome forte, que viesse... já estaria, mas não pode negar, não é? Não, é Damares Flor. A gente tem um Brasil preconceituoso, né? Até Jackson do Pandeiro, rapaz, estava tirando chá de burro com os velhos. Né? Então, mas é assim, e por isso ele não foi assim um método aproveitado nem no meu estado, no estado que eu nasci, assim em Recife. Eu tinha um amigo na França, que eu tive muitas matérias de jornal, quando esse método despontou, né? E ele disse, ele estava na França, disse, olha, na terra de Paulo Freire surgiu outro método de alfabetização, certo? Mas na época nós estávamos vivendo aquele momento de que tinha que ser o método que eles achavam politicamente correto, né? E o meu, como tinha uma fundamentação diferente, eu paguei o preço. Ainda estou pagando o preço. Ainda está pagando o preço? Estou pagando o preço. Eu adorei o seu convite, que é uma maneira de falar, de botar a boca no trombone e dizer que nós temos caminhos diferentes para a alfabetização. Eu quero dizer, inclusive, para a senhora, professora, que a senhora, tudo que a senhora falou aí, está sendo escutado por todas as camadas sociais de diversos lugares do mundo, porque nós estamos a 100 quilômetros para todo o Brasil e estamos também via internet. Temos inclusive alguns ouvintes que me ligam para cá. Eu tenho uns ouvintes do Rio de Janeiro, tem gente na Alemanha, na Suíça, tem um ouvinte que é a nossa Wilma, que está na Alemanha, né? Alemanha, tem a Nara na Suíça, e nós estamos falando para o mundo, para o planeta, e as suas explicações sobre a metodologia, eu acho que está encaixando em muita gente. Nós estamos conversando aqui num bate-papo que é muito lucrativo, né? Para mim, para as pessoas que estão interessadas, com a professora Damares, né? Ela já falou sobre o método de alfabetização dela. Eu faço uma pergunta aqui, professora. Nós estamos aos 10h31. Eu vou dizer uma coisa à senhora. Uma entrevista com a senhora sobre esse assunto de educação não pode ser rápida. A senhora tem bagagem para se conversar o dia todo para poder chegar a um denominador comum. Obrigada. É o que eu estou sentindo. Obrigada pelo reconhecimento. Muito obrigada. A senhora leva daqui e deixa aqui justamente uma impressão maravilhosa sobre o que a senhora se propõe a fazer, que é aplicar um novo método de alfabetização para um Brasil tão grande, tão imenso, e que há uma necessidade de inovações em todos os setores e na da educação mais ainda. Uma pessoa como a senhora, entendeu? Não vou lhe jogar confete. Eu quero dizer aos ouvintes que eu estou vendo a professora Damares hoje pela primeira vez. É verdade. Eu não a conhecia, entendeu? Estou tendo esse privilégio. Eu só lhe conhecia de nome, de fama, da sua fama, né? Eu estou tendo esse privilégio ainda. Aí é quando eu entro na Igreja Beija-Flor com o samba Obrigado Jesus, porque isso para mim é uma dádiva.
eu cheguei até o tempo de conhecer a professora Damares. Obrigada. Eu vou fazer 80 anos, professora. É, senhora. Agora em outubro. Na fita, viu? Eu tenho 79. Eu sou de 1942. Ai, que coisa tão boa. Mas, professora, eu tenho aqui uma última pergunta para fazer à senhora, né? Depois a senhora vai fica à vontade. O programa hoje é seu. Porque mais de 50% dos estudantes do 3º e 4º ano do ensino fundamental, eles não dominam a leitura e a escrita. A senhora já falou sobre isso. Mas isso é lamentável. É lamentável. Lamentável. E qual é? O problema maior é inadequação de métodos de alfabetização. É inadequação. Olha, o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, fazendo infinitas sinapses para ter programas como esse, para todas as atividades humanas. Os nossos professores, eles continuam, eles não desaprenderam a ensinar. E os nossos alunos não desaprenderam a aprender. Sabe? Não há problema no cérebro dos professores e dos alunos. Há inadequação de métodos de alfabetização. Certo? Então, é preciso rever isso. E nós temos aí, porque um aluno que é aprovado do 2º para o 3º ano do ensino fundamental, sem ler, isso é um ato criminoso. Do 3º para o 4º ano, do 4º para o 5º, olha, os meninos lendo como desenho animado. Eles vão ler assim, o Brasil é minha pátria. Ele lê o babá. Quando tem o R dentro, eles não sabem. Ele faz o B, Brasil. Eu pedi para um menino, rapaz, de 4º ano, ler a palavra prato. Ele leu perrato. Olha pra ele. Ele separou o P do rato. Então, fica difícil. É inadequação. Certo? E nosso método, olha, eu não sou vaidosa. Eu sou grata por ter tido essa iluminação e essa persistência. Eu passei 8 anos escrevendo esse livro. 8 anos. Para juntar 398 atividades de alfabetização. Tá bem. Certo? Olha, atualmente eu tenho também um grande prazer. A Casa da Alfa fica lá em Piedade. A Casa da Alfa recebe meninos e gente grande que não conseguiu se alfabetizar. A Casa da Alfa recebe meninos de 3º ano, de 4º, gente de 8ª série que não sabe ler, não domina, porque no ensino fundamental mais de 70% do pessoal não domina a escrita, certo? E então essa reprovação, não tem reprovação, eles passam automaticamente. E o aluno sem ler, ele vai passando de série em série. Quando eles chegam mais ou menos no 5º ou 7º ano, eles desistem. Aí são desistentes. E aquilo, ele vai pagar esse preço para o resto da vida. E o pior é que o menino, o aluno, o estudante, assume, diz que não é bom da cabeça, que puxou o pai, puxou a mãe. E não é verdade. Ele puxou o pai e a mãe porque tem um cérebro com 100 bilhões de neurônios. Aí ele puxou. Porque o cérebro é como uma arma carregada, cheia de bala. Mas ela atira se puxar o gatilho. É preciso puxar o gatilho do cérebro dos nossos alunos, para que eles respondam satisfatoriamente, com leitura e escrita, e também a adequação de conteúdos, não é? Então, a Casa da Alfa, lá em Piedade, ela recebe esses alunos e, olha, é muito conhecida a Casa da Alfa, porque a Casa da Alfa também, esse método também, foi adaptado para ensinar
a meninos com autismo, com síndrome de Down, com outras síndromes, e até cego já foi alfabetizado com esse método de imagens. Não é? Porque ela faz a representação, adequou a música do abecedário da Xuxa, com a permissão do autor, certo? É um trabalho maravilhoso lá na Casa da Alfa, que é a grande referência do método Caminhos de Fé, da aplicação é na Casa da Alfa, mas é uma coisa muito restrita. Eu estou entendendo. A poucas pessoas, né? Mas eu fico feliz, porque eu também já sou uma setentona, né? E eu fico feliz porque eu estou deixando, talvez depois da minha morte, esse método apareça mais. Eu acho que talvez a minha vida esteja atrapalhando. A semente está plantada. Está plantada. Professora, alguém lá do Rio Grande do Norte está mandando os parabéns para a senhora. É a família Barbosa. Obrigada. Família Barbosa Muito obrigada. O patriarca é Adilson e a matriarca Sueli, lá no Rio Grande do Norte. Obrigada. O assunto tem muita gente interessada, viu? Também tem outra família aqui, a família de Bibiribe. É Dona Linda, Senhor Enéas de Mércia. Também estão na escuta do programa. Obrigada. E parabenizando a senhora. Um grande abraço para vocês. Eu queria dizer à senhora que esse programa vai estar à sua disposição. A senhora vai voltar aqui quando quiser. Certeza. Só tem que avisar com antecedência, porque aí a gente dedica o tempo à senhora. Obrigada a Paula, né, que fez essa ponte. Pronto, viu? E a senhora fique à vontade aí para as conclusões finais dessa conversa. Não é da sua estada aqui, é dessa conversa de hoje, porque nós temos ainda em pauta a agenda, né? Agenda cultural e agenda cultural, e tem esse negócio aqui que está aqui, dinheiro esquecido, não é? Temos outros segmentos, mas o programa com a senhora está feliz, satisfeito, todos aqui, e a senhora recebe os nossos respeitos, não é? E o nosso muito obrigado, os aplausos aí de Wellington, que está batendo palma para a senhora. Obrigada. Entendeu? E a senhora merece ser aplaudida muito pessoalmente num lugar que lhe acolhe como a senhora merece. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de tê-la conhecido, e depois que eu terminar esse bloco aqui, eu quero uma fotografia com a senhora, eu sem máscara, a senhora também, porque nós tiramos com máscara, não é? A assistência do programa. Fique à vontade aí para as suas considerações. Uma das primeiras considerações é dizer que eu fiquei muito feliz de você ter transformado, porque hoje é sábado, num sábado pedagógico. Outra coisa que eu achei muito interessante, a alegria do frevo. O frevo é uma coisa muito alegre, mexe com a gente, né? E você intercalar a nossa fala de educação com frevo foi belíssimo. Quando toca, eu tenho muito agradável. Eu tenho vontade de dar uns pulinhos aqui no estúdio. Então foi uma manhã muito gostosa, né? Depois esse reconhecimento que você teve, assim, as poucas horas que nós conversamos, e você já viu que a metodologia tem fundamentação. Eu sou uma estudiosa da educação, uma pesquisadora, né? E me sinto muito feliz por ter entregue anos e anos da minha vida na pesquisa da educação, e continuo, né? E eu queria também até dizer uma coisa interessante que eu esqueci. Eu fui convidada agora pelo estado de Santa Catarina para ir trabalhar numa escola que os meninos foram aprovados automaticamente. É uma escola de um bairro bem humilde, em Santa Catarina, né? Na cidade de Joinville. E eu estou indo no final do mês para coordenar a alfabetização desses. São os 98 meninos que não sabem ler de terceiro e quarto ano, porque na pandemia foram aprovados automaticamente, sem ler. Não é? E eu gostaria muito que isso fosse feito em Pernambuco também.
Né? Quando eu saí para apresentar um trabalho em Assunção, no Paraguai, eles me convidaram para trabalhar lá, no Ministério da Educação do Paraguai. E eu fiquei pensando assim, que era para acabar com o analfabetismo lá. E eu ainda era muito inocente, idealista. Aí eu disse assim, como é que eu venho trabalhar em outro país, do analfabetismo, e no meu país, lá, com tanto analfabeto? Quando perguntaram, por que você não acabou com... Nós não acabamos com o analfabetismo. A pessoa que se alfabetiza, a gente é instrumento, a gente é mediador. Né? Aí eu disse, eu vou ter vergonha disso. Hoje eu me arrependo de não ter ido e ser referência para o Brasil fora do Brasil, né? Mas eu acho que já com 70 anos eu nem tenho mais vontade de sair do país. Não é? Mas eu estou disposta a sair do Estado para atender os chamados aí. E muito, muito grata por tudo, por essa manhã espetacular, né, de cultura e educação. Quero mandar um abraço para o meu primo querido, J. Ferreira, e a família dele, né? E meu também, são tantos convidados que me pediram tanto para mandar abraço. Se eu fosse mandar abraço hoje, nós íamos fazer um programa só de abraços, que não seria nada mal, não é? Mas muito obrigada, e eu virei aqui novamente para a gente fazer outras abordagens. Principalmente de alfabetização. Tá certo? Muito obrigada. Beleza pura. Tudo bem? Pronto. Deu um apagão aqui, mas... tá certo. Bom, beleza pura. Professora, foi um prazer conhecê-la. Prazer enorme conversar com a senhora. Estamos aqui à disposição. Eu, em particular, e o programa. Tá certo? Obrigada. Estamos aqui à sua disposição.